Eu concordo. Em algum momento perguntado, né, da questão da utilização dos três meias, eu até afirmei que talvez eu devesse ter que escolher dois, né? Mas hoje o jogo mostrou, né, que é possível, né? Você criar outro tipo de dinâmica, ou a dinâmica acontecer, né? Na verdade, a gente trabalha a formação à base da equipe, mas o que as conexões e a característica, a combinação da característica de determinados jogadores de um setor, ela pode te dar algo que ela te surpreende, né? E no caso de hoje, né, surpreendeu positivamente, né? Acho que todo jogo, não foi apenas os primeiros 15 minutos, né? Eu acho que foi a partida inteira, quando eles estiverem em campo de alguma forma, com exceção ali perto dos últimos 15 minutos do primeiro tempo, que o Fortaleza, perdendo, adiantou um pouquinho essas linhas de marcação e a gente começou a sair mais baixo e não nos demos conta de que a gente precisava ter uma compactação ofensiva para dentro do nosso campo, para não se tornar um time muito largo, os passes começaram a ficar longos e a gente passou a estar sem organização defensiva, tão logo a gente perdia a bola e cedemos muitas pequenas faltas no campo. Foi o que trouxe o Fortaleza para dentro do jogo até o gol de empate. Então, a figura dos três meias, hoje ela foi muito mais orgânica do que propriamente trabalhado para isso acontecer. Mas é claro que tu imagina que a combinação dos jogadores que tem uma boa relação com a bola nos corredores centrais vai dar um tipo de jogo como o que deu no nosso gol e como o que deu a criação de alguns momentos bem bonitos na partida, né? Foi uma partida equilibrada o jogo inteiro. Tudo bem, Roger? Boa noite. Eu queria noite. seguir nessa linha até do questionamento da Michele, porque por muitas vezes, até você citou essa questão dos três meias, mas minha pergunta é específica no Alan Patrick, porque ele é um jogador que é inegável a sua qualidade, mas atravessou um momento ruim aqui no estádio Beira-Rio. Como é que está sendo recuperar esse jogador de novo, ele que acabou marcando o primeiro gol, e também o que mais te chama a atenção nesse atleta quando você coloca ele em campo? O que chama a atenção no Alan é a ótima relação que ele tem com a bola e com os espaços que ele ocupa no campo. Que quando ele tem o domínio da bola, ele sempre procura direcionar ela para um movimento que vai dar uma vantagem ou de tempo ou de espaço, né, para os nossos jogadores que estão à sua frente. E todo atleta vive bons e maus momentos, né? E o Alan, a gente veio recuperando, né, de primeiro, né, como todo mundo, né, na mudança de metodologia, né, para que a gente conseguisse aplicar esse modelo de bastante intensidade. Era preciso que os jogadores tivessem uma evolução da parte física. Eles evoluíram muito. Isso dá condição de a gente também, quando precisa, fazer jogo físico, né? Então, o Alan, além da boa relação com a bola, quando é preciso, ele sabe fazer o jogo mais físico, mais truncado, disputas de bola, né? Os duelos individuais. Né? Com esses jogadores de meio ali, você ganha essa relação, mas todos eles têm um bom... Né? Mesmo o Tabata, que é um pouco mais franzino, ele tem a sustentação física para aguentar um jogo numa área de campo mais truncada. E o Alan, com a bola, né, eu acho que dispensa comentários. É raro você ver jogadores com essa qualidade toda, né, na relação com a bola. Ele faz e, literalmente, ele direciona o time para onde, não é para onde ele deseja, é para onde o jogo pede. Roger, boa noite. Quero te questionar a respeito de Alan Patrick e Gabriel Carvalho. A gente viu hoje que podem sim jogar juntos e dar certo. É uma ideia que você tem para o restante da temporada de colocá-los juntos, mesmo o Gabriel tendo que se deslocar para o lado, ou foi alguma questão emergencial pela ausência do Wesley? Não, foi também pela ausência do Wesley, mas o Gabriel, na verdade, se tem um lado que o Gabriel mais jogou na breve carreira dele, na formação, foi do lado esquerdo. Né? E porque ele tem a facilidade de não só lidar com a bola com o pé esquerdo, ele finaliza de esquerda, né? Ele consegue driblar com a esquerda, né? Então isso é muito difícil nos pés contrários. Durante a semana, como o Gabriel não estava aí, eu alternei na formação do time, botando os meias do lado, trazendo o Tabata para o lado esquerdo, né?
colocando por vezes na figura do Johan, né, como se fosse o Gabriel, que o Gabriel está na seleção, na figura até do Prado, do lado, né, e com os pés do lado a gente perdeu um pouco essa relação de proximidade, porque isso ficou muito com ultrapassagens laterais, né? O jogador do pé do lado ele acaba levando a bola para cima do lateral de uma forma diferente, né? E na alternância dos pés contrários a gente voltou a ter uma boa relação de centro, né? Então o Gabriel ele sente muita vontade ali. Eu acho que teve o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, por breves momentos ele também mudou do lado, teve uma bola que ele arrastou muito bem do lado do campo. Ele tem essa facilidade de jogar pelos dois lados, né? Como tem pelo centro também, mas assim, não dá para dizer que nós temos 3 meias, né? Só porque eles também têm muita vitória pessoal, né? Não é só jogo de articulação, né? Então é por isso que é possível tê-los próximos e atuando juntos, né? E o Gabriel alternando os lados. Boa noite, Roger. Boa noite, Parabéns Zé. pela vitória. Obrigado. E quando você chegou, você tinha uma missão, claro, recuperar resultados, recuperar desempenho, mas tinha também a necessidade de fazer a imposição do teu estilo, a tua característica como treinador nos teus times. E era diferente da característica anterior. Isso requer tempo, isso requer sequência. Os primeiros jogos, a gente sabe, a gente viu, acompanhou, houve dificuldades. O quanto essa data FIFA, esse tempo um pouco maior, ainda que sem o grupo completo, ele contribuiu para isso e em que ponto está agora o time dentro daquilo que tu prevê como o estilo que tu gostaria de ver nesse time, pensando aí sim os objetivos factíveis do Inter para esse Campeonato Brasileiro? Então, Zé, na verdade, tu estabelece uma base, né? Alguns princípios importantes, né? Dos 5 momentos do jogo, atacar e defender, as transições, a bola parada. No primeiro momento que eu cheguei, o que eu mudei na chegada foi a questão da bola parada, né? Que por preferência eu gosto de marcar mista com predominância de zona, com bloqueios. A gente estabilizou uma dificuldade que havia, né, em função da diferença de ser mista com predominância de individual. Né, essa foi a mais rápida troca que eu fiz, né, porque eu achava que era muito importante. Depois, eu passei a trabalhar nas questões das compactações. Né, vou buscar trabalhar em 25 metros no máximo de compactação, por 35, por 34. Né, andar alto no campo, pressionar alto. Né, essas são as bases do processo. Né, fazer um jogo apoiado, identificar quando o adversário está entrando dentro do seu campo, né, e usar as costas dele, fazer saídas alternadas, né, com 2 jogadores, com 2, com 3, com um terceiro com um volante no meio dos 2 zagueiros, com um volante lateral, com um lateral fazendo linha de 3. E cada jogo te dá uma dificuldade, uma necessidade de alternar esses momentos. Né. Hoje era importante que a gente fizesse bastante saída de 3 com o volante pelo centro ou pelo lado, porque numa relação de um pouco mais individual dos jogadores do Fortaleza, é importante para abrir o meio, não é tu empurrar os laterais da amplitude e fazer as referências individuais, liberar o meio para a gente jogar. Né? Então, a base está feita, mas, por exemplo, hoje na figura dos 3 meias, ela dá outra dinâmica. Né? Eu estou curioso para rever o jogo e entender, a partir desse momento do jogo de hoje, né, o que a gente pode evoluir nessas dinâmicas. As bases elas estão feitas, mas é uma constante reforma, é uma constante aquisição de comportamentos que elas vão diferenciar de um jogo para o outro, né? Cada jogo da adversário te dá uma... O tempo sem nós demos 3 dias de folga, foram 7 dias de treino, né? No Brasil tu quase não tem isso, né, Zé? Então, na verdade, foram 7 sessões de treinamento. Né, na sessão do sábado, né, foi a melhor sessão do ponto de vista física, técnica e tática do ano, né, do ponto de vista de volume e intensidade. Né, a partir dali, eu comentei com os atletas que eles estavam preparados do ponto de vista físico para fazer a intensidade que o meu modelo exigia. Né. Então, no domingo, a gente deu uma quebra, né, a gente subiu o volume até o sábado. Né, foram aí, né, mais ou menos, foram quase 100% de um jogo em 60% do tempo de treino. Isso é muito. No domingo tu dá uma quebra, né, quase como um off na semana cheia, para tu chegar no dia de hoje os caras com o tanque cheio. É uma constante, é uma ondulação de periodização, tanto parte física, técnica e tática, que te permite
sonhar mais alto, te permite ter confiança e otimismo, mas não nos dá certeza até onde a gente pode ir, o que esse grupo pode evoluir. Baseado no dia de hoje, penso que a janela é grande. Roger, aqui. Boa noite, parabéns pela vitória. Você vence o Cruzeiro, você vence o Juventude, aí você tem uma atuação muito boa aqui hoje, talvez uma das melhores, mais consistentes, e até mesmo com um time postulante ao campeonato, que é o Fortaleza. Só que a gente olha um Inter hoje, além de técnico e tático, como tu gosta bem de destacar na coletiva, um Inter brigador, um Inter forte, um Inter com raça, um Inter que faz com que a torcida na arquibancada aplauda, mesmo com o resultado adverso no final do primeiro tempo. Estamos acompanhando a entrevista do técnico a Roger Machado, só para informar que o Juventude empatou o jogo, então foi validado o gol 1-1 no estádio Itaquerão, estamos nos acréscimos. Segue a entrevista. É mais mentalidade, é conversas. Eu quero, porque querendo ou não, o Inter mudou de postura. Um Inter de talvez pé mole, hoje ele divide, hoje ele combate. Eu queria que tu explicasse isso. Para mim, são todas as questões juntas, né? Mas, para mim, o jogo de futebol ele é um jogo tático decidido por ações físico-técnicas e não um jogo técnico decidido por ações físico-táticas. Né? Então, o fato da gente estar com o pé na bola, o fato da gente conseguir estar fazendo um jogo físico, claro que ela tem uma relação com a parte física que ela foi evoluída para sustentar esse tipo de jogo. Mas, né, até uma corrida dentro do campo, ela obedece um elemento tático. Né? Porque para onde eu digo para o jogador se mover é um movimento tático. Então, para mim, o jogo é tático. E a tática empregada nesse grupo, com esses jogadores, com esse perfil, com a evolução física, permite que a gente esteja numa condição de estar muito perto. As compactações que eu falei de 20 metros, de 35, permite que tu tenha sempre pé na bola. Né? Então, é uma sequência de eventos, não é... É difícil a gente analisar, por vezes. No outro dia eu estava acho que eu fui fazer um exame, e um torcedor me disse, é isso aí, tem que fazer os jogadores correr, porque eles ganham muito. Né? E eu comentei, eu disse, puxa, isso me ofende. Né? Porque quando eu jogava, eu me considerava um atleta, de um ponto de vista profissional, muito exemplar. E quando eu perdia, diziam que eu também estava de má vontade, que eu também não estava correndo. E eu sempre me dediquei. Né? Então, nunca houve falta de vontade, nunca houve desinteresse. Né? O que, por vezes, é o casamento mais apropriado de uma metodologia com um modelo empregado, né? Que vai, no final do jogo, passar a mensagem para o torcedor que a gente está competindo, que, na verdade, está organizado para isso, para fazer isso. Roger, boa noite. Você chegou, colocou o Bernabei como titular e dali ele não saiu mais. Como tu está vendo a evolução desse jogador? Se tu está tendo mais conversas com ele, de repente, por ter experiência na posição para ajudá-lo a marcar, principalmente, né? Que a gente vê que ele tem talvez um pouco mais de dificuldade na marcação, mas ele é muito bom ofensivamente. E se já você tem conversado com a direção sobre a possível permanência desse jogador aqui no Beira-Rio. Obrigada. Que, na verdade, o que eu tenho conversado com o Bernabei, e por ter sido um especialista da função, né, se nós jogássemos juntos, ele ia me ensinar a atacar, né? Porque eu não era tão bom quanto ele no ataque. É um outro tipo de apoio. Né? Mas eu tenho certeza que eu posso contribuir defensivamente. O que eu tenho dito para ele é que, na verdade, ele tem a ferramenta para defender bem. Né? Só que ele confia tanto no outro momento dele, que ele é melhor, que por vezes ele não identifica o tempo certo, né, de fazer as ultrapassagens. Quando a jogada está se desenhando, ele está querendo já dar a vantagem para pegar numa condição melhor a bola e perde, e a gente toma uma bola nas costas, como em alguns momentos. Né? Ou, por vezes, na fase ofensiva, quando ele está muito dentro do campo, uma das correções de intervalo foi isso. Né? O Gabriel estava muito aberto na ponta. Né? Teve 2 bolas que se desenhou de cruzamento e o Gabriel não conseguiu chegar. Ele tem que ter essa condição de chegar, né? Porque ele estava muito aberto na amplitude completa do outro lado. Isso gera alguns problemas. O primeiro, de tu não conseguir acessar
a área, pequena área para finalizar. O segundo, que tu faz com que o teu lateral tenha que fazer um jogo mais interno. E daí o Berna acaba tendo só ultrapassagem de meio corredor para o fundo, não ultrapassagem de overlap. Que ele é bom também. Então, com ele, eu tenho que trabalhar muito, cara, a tua ansiedade no momento que está melhor, mais do que a tua incapacidade de fazer o outro momento. Porque ele tem força, embora ele tenha 1,75 m, ele tem bola aérea. A gente não vê o Berna ter dificuldade em cruzamentos aéreos para dentro da área, nos enfrentamentos de bola no chão. Por vezes ele está pensando no outro momento e, às vezes, uma bola entra nas costas dele. E isso é a ansiedade, é a juventude. Isso aí, a maturidade vai dar experiência para ele. Roger, boa noite. Queria seguir na linha do Bernabei, mas pegar também o Bruno Gomes. Hoje, no início do jogo, tanto o Bruno Gomes como o Bernabei estavam centralizando bastante. Isso confundiu muito o time do Fortaleza, né? Essa foi uma orientação tua para eles centralizarem um pouco mais? E aproveitando mais uma, o Gabriel Carvalho está numa constante evolução. Acho que hoje foi um dos melhores jogos que a gente viu dele, né? Esse menino, como tira esse menino do time quando precisar? Tomara que nunca precise tirar, que ele continue evoluindo e nos dando bastante alegria. Era a alternância, da verdade, dos momentos entre os laterais, dentro e fora, que ela é importante. Por vezes, o que a gente trabalhou para esse jogo foi justamente uma terceira amplitude, que é o quê? O Alan caindo em linha lateral, para fazer uma terceira amplitude, para botar o Bruno Gomes para dentro, que, como ele é volante, quando essa bola entra de fora para dentro, ele consegue, de meio corredor, conduzir essa bola e acha soluções porque ele é daquele lugar. E o Bernabei também. O Bernabei também, por dentro, ele vai bem. Então, alternar esses momentos e ver como é que o adversário mexeu. Fizemos saída com linha de 3 com o lateral por dentro. O adversário tem dificuldade. Vamos, repete. Bate aí. Eles encaixaram a marcação agora. Então, faz com o volante pelo centro. Vamos ver como é que eles vão se comportar marcando agora. Não entrou. Então, agora faz com o volante do lado. Tira o lateral da amplitude e bota para dentro. Tu vai mexendo e criando essas alternativas justamente para que tu não fique previsível na partida. Essa, para mim, é a grande questão da construção. E hoje, sim, em parte, era os laterais fazer esse jogo interno, mas justamente através dessa terceira amplitude, que ela era dada do lado. Daí tu induz o jogo de periferia, mas, na verdade, tu quer ganhar um meio. Daí tu vai por dentro com eles. Roger, é uma vitória importante para o Internacional, para mostrar o que o Internacional ainda quer no campeonato. A gente falou muito do Bernabei, do Bruno Gomes agora, por último. Você falou da questão da saída de 3 com o volante, os 2 zagueiros, mas tem um volante que está passando meio que desapercebido. E ele meio que aparece como também um meia, que é o Thiago Maia. Eu gostaria que você falasse um pouco do Thiago Maia, o quanto ele é importante para essa movimentação de meio campo. Que eu conversei com o Thiago desde que eu cheguei aqui, que algumas vezes é a gente que escolhe a posição, mas na maioria delas é a posição que nos escolhe. Porque nós temos virtudes físicas, técnicas, táticas e emocionais da posição. E eu sempre vi, mesmo de longe, mesmo o Thiago jogando de 5, que é o que ele gosta de jogar, eu sempre vi o Thiago com ferramentas para jogar mais à frente. E nessa formatação, que a partir do bloco médio eu vou subir um dos volantes para fazer a pressão junto com o meio do centroavante, e ele tem perna rápida, para andar na linha da frente, e vai estar perto do gol, e quem é que não gosta de estar perto do gol também, Então, o jogador ele vai gostando de fazer, Nas primeiras partidas foi um pouco difícil, daí tu faz um feedback individual, só essa bola tu não subiu, o nosso gatilho da pressão é tu, quando tu encaixa no volante mais atrasado do time, é a senha para os nossos 2 meia e centroavante casar no zagueiro, e lá atrás a gente se ajeita. Então, é muito importante o jogador ter essa consciência e acreditar no que o treinador está propondo, porque se ele não acreditar, não adianta. Daí as coisas vão dando certo, ele vai tendo mais confiança. É um jogador canhoto, que tem arrasto, tem passe, tem posição física, finaliza bem, tem fôlego, porque nesse modelo que eu vou subir um dos volantes, o cara vai ter que ter uma capacidade física importante. E eu já tenho 2 volantes, 5 por trás da linha da bola. O Fernando com muita experiência e o Rômulo também, jovem, mas com bastante capacidade de proteção da defesa. Então, tem 2 vagas para frente.
né, basicamente, né, que é o Thiago e o Bruno, né, e o Gomes, né, que hoje está no lateral, que também pode fazer isso. Roger, boa noite. Eu queria te perguntar, hoje, o jogo de hoje, com uma série de desfalques, tu tens 2 meninos, provavelmente como talvez os 2 dos melhores jogadores, ou pelo menos o Prado como participação decisiva com gol. Queria te perguntar, nesse contexto do resultado que é tão importante quanto um adversário qualificado, ter 2 jovens para projetar para o futuro, para projetar para o campeonato, o que te agrega um jogo como esse para ter esses meninos e a evolução que eles podem ter no clube? A primeira coisa é que os atletas têm que manter sempre os pés no chão, né? Ontem, quando o Gabriel chegou, perguntei como é que tinha sido a experiência de seleção, que foi boa. Eu falei para eles, deixa eu te contar uma coisa, eu fui convocado com 18 anos para a seleção, mas não para 20, tá para a principal, só me respeita. Mas quando eu voltei da seleção, eu voltei com a unha desse tamanho, achando que eu era o melhor lateral esquerdo do Brasil, e que a orquestra ia ter que tocar para mim. Então, eu já te conheço um pouco, eu vou poupar atalho, então eu vou te dar uma dura antes disso acontecer. Deve estar com saudade de jogar, né? Também como eu digo para ele, se derrete em campo correndo, e joga para os teus companheiros, e sempre com os pés no chão, porque é o princípio de tudo. E o Prado é a mesma coisa. O Prado esse ano virou ponta. O Prado era meia até bem pouco tempo, e então ele precisa se adaptar a essa função, é diferente. O meia ele tem uma relação mais relação ao indivíduo na hora que ele vai marcar, ele vai casar em cima do volante mais atrasado, ele vai casar em cima do zagueiro. Agora o ponta ele tem uma relação muito mais com o espaço, e isso é uma construção. Hoje ele entrou, foi bem, ele treina muito bem. Ele é importante, o que eu tenho salientado para o Prado é que ele precisa trabalhar um pouco mais a perna não dominante dele, que por vezes ele começa com a jogada individual muito cedo, antes do último terço, e daí tu não leva vantagem nenhuma, então até chegar ao último terço, tu toca e vai embora, ganha espaço correndo sem a bola. Quando chegar no último terço, daí tu vai para individual e trabalhar um pouquinho a perna não dominante, porque os caras, se eu sou o teu marcador e sei que a tua perna não dominante não serve nem para subir no ônibus, eu vou te dar o fundo sempre, e daí tu só vai vir para dentro sempre bloqueado. Então, vamos trabalhar. Quer trabalhar? Que eu digo para eles, cara, eu não sou babá de jogador, eu sou treinador. Eu identifico as características e os momentos que vocês precisam trabalhar, aí vai do esforço de vocês. Se eu sentir que não tem desejo de evoluir, eu passo outro na frente.